Bom dia, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos continuar a aula sobre o período entre guerras, né? Nós já vimos a crise de 29, né? Já vimos como a crise de 29 afetou o Brasil. Eu estou aqui, pessoal, não sei se vocês vão ver. Aqui é pé de café. Então, ó, afetou o Brasil, né? No que diz respeito à questão do café brasileiro. Em menor ou maior grau, a crise de 29 ela afetou o mundo, né? Então, como o Brasil já vinha fazendo políticas que beneficiavam os produtores de café, comprando café e estocando o governo federal, com a crise de 29, né, nós vimos isso na última aula, o que foi que aconteceu? Não dava mais para estocar café, né? Porque o principal comprador, que era os Estados Unidos, agora estava em crise e cortou a compra de café. Então, o que é que acontece? Getúlio Vargas, que subiu ao poder, nós vamos ver isso quando nós estivermos falando da história do Brasil, ele teve que queimar café. Imagine que o café foi queimado, ou seja, dinheiro público torrado, né? Porque esse café era comprado com dinheiro público, né? A ideia dessa política de valorização do café era comprava o café, estocava, até que o café estivesse, né, equilibrado com um preço melhor e o governo colocava no mercado. Mas depois da crise de 29, isso não foi possível e esse café foi queimado. Então, continuando esse período entre guerras, o que é que acontece? Nós, assim, estamos falando de história geral, né? Então, nós falamos da crise de 29, a Grande Depressão e a resposta à Grande Depressão, que foi o New Deal. E agora nós vamos falar sobre o nazifascismo, né? Eu vou sair aqui dos pés de café aqui, eu vou para um lugar que eu possa me... Aqui só foi para começar a aula, né? E em menor ou maior grau, todo mundo foi afetado. A Alemanha foi afetada, eu vou para um ranchinho que tem aqui, que aí eu vou ficar melhor, caso venha chuva, o clima está realmente chuvoso, mas nós vamos começar a nossa aula aqui. Vou no ranchinho aqui. O que é que acontece, pessoal? O mundo foi afetado pela crise, né? E aí nós vamos ver que um dos países que foi afetado, foi muito afetado, porque tinha muito dinheiro americano, né, investido nesse país. E com a crise de 29, os Estados Unidos teve que pegar esse dinheiro, foi a Alemanha. E eu não estou falando isso à toa, por quê? Porque a questão da crise de 29 meio que precipitou, né, foi um dos fatores que precipitou, dentre outros, a ascensão do nazismo. Vamos falar agora do fascismo italiano e do nazismo, né, que são os principais regimes fascistas, mas também tiveram outros, né, e até semelhantes, como o próprio Getúlio Vargas, que tinha uma simpatia muito grande pelo fascismo, Francisco Franco na Espanha, ou até Salazar em Portugal. Mas o nosso foco aqui é o nazismo e o fascismo. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar aqui o PowerPoint, né? Deixa eu ir para o início do PowerPoint. Rapidinho aqui, pessoal. Pronto. Acho que tá ok aqui. Vamos lá. Crise de 29 e nazifascismo. Então, assim, pessoal, nazifascismo, violência, propaganda e terror, né? Quando a gente fala em propaganda, realmente, além da violência usada de forma sistemática, principalmente pelo nazismo, o nazismo também usou a propaganda de uma maneira muito forte. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 1000 filmes, né? Era uma forma, eles usaram muito bem a sétima arte, né? O cinema,
eles usaram muito bem o cinema, e nós vamos ver mais na frente como é que eles usaram de uma forma ideológica, né, para ajudar, né, na consolidação do sistema. Então vamos lá, slogans nazistas. Acredita, obedece, luta. Quem tem aço, tem pão. Mais canhão, menos manteiga. Temos que lembrar, pessoal, que nós estamos vivendo o período entre guerras, que é entre o final da Primeira Guerra e o início da Segunda Guerra. Esse período entre guerras, nós vamos ver que, do ponto de vista cultural, creio que vocês já devem ter visto isso em literatura, nós vimos o dadaísmo, o futurismo. Por sinal, o futurismo que pregava a guerra, influenciou muito Mussolini, né? Foram movimentos que vieram do pós-Primeira Guerra, então a razão estava meio em crise. E eles achavam que realmente as coisas deveriam ser resolvidas no canhão. Menos diplomacia e mais canhão. Então, quando nós vemos assim, mais canhão, menos manteiga, né, a gente há de lembrar que também movimentos culturais influenciaram. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue, enfim, né? É melhor um dia de leão do que 100 anos de cordeiro, de carneiro ou de cordeiro. A guerra é para o homem, a maternidade é para a mulher. Enfim, esses são os slogans, né, tanto de nazismo como de fascismo. E eu lembro que, eu não sei se foi um dos idealizadores do movimento futurista, se não me engano eu, que falou que a guerra é a higiene do mundo. Então, do ponto de vista cultural, você vê que há uma influência, né? Enfim, há uma série de fatores do ponto de vista econômico, social, político e cultural que influenciam para a ascensão do nazifascismo. Os impactos da crise 29. Nós vimos na última aula a crise 29, né? Vamos só relembrar aqui, né, o que trouxe a crise de 29, que influenciou na ascensão desses movimentos. Crise das democracias liberais, né? Logo após a Primeira Guerra, a Alemanha, né, proclamou a República de Weimar, e a República de Weimar deu até um pouco certo, né, principalmente depois que começaram a vir os capitais norte-americanos, mas depois da crise de 29, a República de Weimar entrou em decadência. Falência, desemprego, né, demissões, depressão, capitalismo liberal em crise, né, retração do comércio, o capitalismo liberal, o liberalismo que vinha desde o século XIX como modelo político, ele entra em crise, né, com a crise de 29 e começa a ser questionado, e novas formas de novos modelos políticos, vamos dizer assim, como, por exemplo, keynesianismo, né? Começa o que era o keynesianismo. O keynesianismo foi um modelo político, né? John Maynard Keynes, que era um economista inglês, e ele influenciou muito os Estados Unidos nesse período, né, da pós-crise de 29, a chamada Grande Depressão. E, na realidade, Keynes partia da ideia de que o estado de bem-estar social, né, a única forma de você fazer com que a população ela tenha bem-estar social é através do Estado, da intervenção do Estado. Então, é o contrário do que pregava, por exemplo, o liberalismo econômico, que vinha desde o século XIX, com Adam Smith, com David Ricardo, e por aí vai. Crescimento das críticas ao capitalismo, a solução era o comunismo, por um lado, né? Surgimento de regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo, como eu falei, né? A crise de 29 é um dos fatores que ajudou, fora outros fatores, é claro. Governos autoritários, né? Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, o próprio getulismo, a era Vargas aqui, né, com o seu Estado Novo, que foi a ditadura getulista de 37 a 45, está dentro desse contexto. Enfim, houve até o próprio Estados Unidos, ele foi, de certa forma, com o presidente Roosevelt, né, que, através do New Deal, conseguiu debelar a crise de 29, conseguiu debelar a Grande Depressão.
foi um governo, de certa forma, autoritário, de certa forma, porque se nós pensarmos que Roosevelt passou 15 anos no poder, isso é algo inimaginável para um modelo, né, um modelo político, né, uma democracia tão avançada quanto os Estados Unidos. Não deixou de ser algo também, um regime um pouco duro, né? Tanto que a emenda que abriu esse precedente para que Roosevelt, né, Franklin Delano Roosevelt, ficasse esse tempo todo no poder, mais de uma década, ela, se eu não me engano, ela foi suprimida, né? Isso foi devido ao momento histórico. Governos autoritários, ditatoriais, interventores, então, no mínimo, Roosevelt também foi um interventor. Totalitarismo de direita, autoritarismo, nacionalismo, militarismo, anticomunismo, antiliberalismo e antidemocrático. Temos que lembrar que o slide aqui esqueceu de falar de totalitarismo de esquerda, que aí, no caso, temos que lembrar da Rússia, né, que agora era a União Soviética, com Stalin. Foi um totalitarismo, matou tanto quanto a Alemanha ou até mais, né? Nós vimos isso quando falamos da Revolução Russa, falamos um pouco do governo de Stalin, né? Com o Holodomor, com aquela matança de ucranianos, com os campos de concentração, que creio eu vieram até antes da Alemanha nazista. Então, assim, se teve um dito totalitarismo de direita, né, no caso da Alemanha, teve o totalitarismo também de esquerda, né? Claro que muito questionável, há muitos questionamentos hoje, mas enfim, teve esses totalitarismos. Fascismo na Itália. Claro que uma década antes de Hitler subir ao poder, Mussolini subiu ao poder na Itália, né? Uma década antes de Hitler subir ao poder na Alemanha, Mussolini subiu ao poder na Itália, né? Foi muito rápido. Ou seja, 4 anos após a guerra, Mussolini já estava no poder. E um dos slogans que vai, de certa forma, sintetizar o fascismo, né, italiano, vai ser o quê? O Estado acima de tudo. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, o Estado ele vai ser um controlador da sociedade como um todo. Então, vamos lá. Qual o contexto que se dá o fascismo, pessoal? Começou uma chuva agora, aqui atrás, né? O contexto vai ser qual? Primeira Guerra, vitória mutilada. Por que aqui nós temos vitória mutilada, pessoal? Sem vantagem, como se fosse a vitória de Pirro, né? Por quê? Porque nós vimos que na Primeira Guerra, a Itália ela estava do lado da Tríplice Aliança, do lado da Alemanha e da Áustria, e ela, em 1915, passou para o lado da Tríplice Entente, França e Inglaterra. Só que, com o final da Primeira Guerra, a Itália não ganhou nada, né? A Itália não ganhou nenhum despojos de guerra, então por isso que é uma vitória mutilada. Outro contexto, monarquia parlamentar. A monarquia parlamentar do rei Vítor Emanuel III estava muito frágil. Isso abriu uma brecha para que Mussolini, né, conseguisse ascender o poder. Problemas sociais como pobreza, inflação, crise, agitação política, né, a esquerda ascendendo, a Rússia que era um regime fechado, estava sendo vista como algo que deu certo. Então, o movimento socialista mundial começou a criar asas, né? Começou a crescer na Itália, na Alemanha, até no Brasil, né? E etc. Logo depois da Revolução Russa. Então, assim, havia muitas greves e etc. E é nesse contexto, nós sabemos que os socialistas, eles têm essa pegada de, né, lutar pelo trabalhador, pelo proletariado, etc. E aí o que é que acontece? É nesse contexto, é nessa brecha que Mussolini entra. Quem era Mussolini? Mussolini era um cara que começou no Partido Socialista, foi para a guerra, foi condecorado na guerra, né, na Primeira Guerra. Ele teve até foi ferido na guerra, voltou como herói, se tornou professor, né, e também jornalista, né? Ele começou
a ser jornalista. Só que aí Mussolini qual vai ser a brecha que Mussolini vai entrar dentro desse contexto que eu falei, de ascensão do socialismo, de partidos comunistas e etc. Vai ser o seguinte, ele começa a combater esses movimentos, principalmente que são movimentos grevistas, e quem é que vai gostar disso? Quem vai gostar são os burgueses, né? Claro, vão gostar por quê? Porque ele está combatendo grevistas, enfim, pessoas que poderiam estar influenciando o movimento operário, os proletariados, etc. E aí Mussolini vai fazer um movimento, um grupo, né, chamado Fátio de Combatimento, né, os combatentes. Já em 1919, né, a chuva está aumentando, pessoal. Espero que não me molhe aqui, estou no rancho aqui. Enfim, o Fátio de Combatimento. O Fátio de Combatimento, esse nome Fátio, vem de feixe. Vocês devem estar vendo uma figura aí do lado, que é tipo um machadinha com um feixe de varas. Isso significava o quê? Era um símbolo de poder, né? Na Roma Antiga. Você vê que ele usava algo histórico, algo de um momento de grandeza da Itália, né? No momento áureo lá do Império Romano, para simbolizar o seu movimento, que era o Fátio de Combatimento, que aí dá origem ao nome, né? Fascismo, Fátio, que não quer dizer nada mais nada menos do que fecho, né? Um fecho de varas, mas juntos eles são bem resistentes, vamos dizer assim. E aí, esses combatentes, chamados de camisas negras, né? Baseado em uma tropa de elite da Primeira Guerra Mundial italiana, começa a combater principalmente os socialistas e comunistas. Aí Benito Mussolini vai ser o líder, né? Vai ter um caráter conservador, com apoio da burguesia. Eles vão pregar a defesa da ordem, a grandeza da Itália, aí entra o nacionalismo. A repressão repreendia movimentos populares, como eu já falei, o comunismo, né? Camisas negras, homens de preto, ódio ao comunismo. Enfim, o Fátio de Combatimento dá origem ao Partido Fascista. O Partido Fascista ele vai perder as eleições de 1921. Só que aí Mussolini ele já está, como começa a crescer muito os movimentos comunistas, as greves, e etc., ele faz um movimento que vai ser a Marcha sobre Roma, mas também Mussolini ele começa a ter contato, por exemplo, com a Igreja Católica, né? Bem depois que ele sobe ao poder. Mas essa marcha sobre Roma, em 1922, em que ele convocou todos os fascistas da Itália para, né, irem até marchar sobre Roma, foi uma demonstração de poder que fez com que o rei Vítor Emanuel III ficasse sem saída. E aí ele fez o quê? Mussolini, apesar do Partido Fascista ter perdido, né, ter perdido as eleições de 1921, ele demonstrou que tinha popularidade. 50 mil camisas negras organizados, pregando a ordem, né, e etc. e tal, contra a crise, contra as greves e etc., fez com que o rei chamasse Mussolini para ser o primeiro-ministro. Aí Mussolini assume em 1922 como primeiro-ministro, né? Ele aí começa uma perseguição aos opositores, fecha partidos, ele vai entrar em contato com a Igreja Católica, um dos partidos um dos partidos que tinha maior penetração entre a população italiana, era um partido ligado à Igreja Católica. Mussolini vai fazer contato com a Igreja Católica, vai fazer com que a Igreja Católica coloque de lado esse partido para aí não atrapalhar, que era o Partido Popolare, o Partido Popular, para não atrapalhar, né, os planos de Mussolini. Aí, a partir daí, né, ele vai fazer o Partido Único, que vai ser o Partido Fascista, né? Ele vai ser chamado de Duce, né? Que é tipo um líder, vai fazer um tratado com o Vaticano, e como eu falei, né, o Vaticano, ele tinha muita influência sobre o Partido Popular, praticamente era um partido católico,
O Vaticano vai colocar de lado esse partido em troca de quê? O Tratado de Latrão era o quê, pessoal? Quando a Itália se unificou em 1870, foi o que aconteceu. O rei da época, Vítor Emanuel II, se eu não me engano, ele fez com que a Igreja Católica perdesse tudo que é Estado que tinha. Perdeu terra, perdeu jurisdição territorial, política, etc. Mussolini, para ascender o poder, ele fez um contrato. Se eu não me engano, não sei se foi com o Papa Pio XI. Que contrato foi esse? Você me apoia, que eu vou devolver a vocês o Estado do Vaticano. Não só isso, Mussolini também pagou bilhões à Igreja Católica. Então, a Igreja Católica apoiou a ascensão de Mussolini. Chamou até, se eu não me engano, Pio XI ou foi Pio XII, chamou ele de o cara. Mussolini é o cara. Até porque combatiu o comunismo, que a igreja era contra. E a partir daí veio censura, controle do ensino, propaganda, né, um patriotismo, né, você pensar coletivamente, a questão da individualidade, do pensar individual, que é muito das democracias liberais, ficou de lado, né? O povo foi visto como massa, que tinha que ter o quê? Um dute, que significava guia. E aí, para melhorar essa economia, que veio do pós-guerra em crise, e etc e tal, Mussolini, né, o Estado que vai controlar a economia, ele vai começar a fazer obras públicas, né, que aí gera emprego, né, incentivo ao emprego, etc. A grandeza imperial do passado está ligada muito à questão da Itália ter sido, né, na antiguidade, o centro do Império Romano, o maior império do mundo, o maior império da antiguidade, e Mussolini, em 36, invadiu a Etiópia, né? A Itália tinha tentado invadir a Etiópia na época do imperialismo e neoliberalismo, só que não deu. E agora, Mussolini, ele vai invadir a Etiópia. Vamos lá. A marcha sobre Roma, aí é uma cena, né, do professor jornalista e ex-socialista Mussolini, apesar que é uma controvérsia, fascismo de direita, de esquerda, mas isso é perder tempo, né? Eu prefiro dizer que o fascismo, tanto fascismo como nazismo, é uma terceira via, né? Se não é de esquerda, não é de direita, mas isso é outra discussão que a gente pode fazer em outro momento. Tratado de Latrão, como eu falei a vocês, em 1929, Mussolini oficializou, né, Città del Vaticano, né, a cidade do Vaticano, na realidade que é um estado dentro da Itália pertencente à Igreja Católica. Em 1929 ele assina, como eu falei, Pio XI, né? Pio XI, que, se eu não me engano, foi aquele que falou que Mussolini era o cara. Claro que, pessoal, esse tratado é de 1929, Mussolini já estava há 7 anos no poder, só que antes a igreja já tinha dado apoio a Mussolini, né? Tirou de ser no Partido Popular, recebeu bilhões de Mussolini, e aí Mussolini cumpriu sua promessa de devolver à igreja o Estado do Vaticano, que ela perdera lá em 1870, 1871. E claro, Mussolini, ele era um cara muito esperto, e ele sabia que era importantíssimo o apoio da Igreja Católica. Era um apoio ideológico muito forte, né? Mussolini, ministro. Mussolini, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele pegou um genro dele, né? Um rapaz que não me lembro o nome agora. Ele pegou um genro dele, casado com a filha dele, e ele fez o quê? O cara, ele ficou responsável pela parte da propaganda do governo Mussolini. E tudo que era meio de comunicação da época, esse genro de Mussolini fez o quê? Ele comprou a peso de ouro. Então, os meios de comunicação, a mídia da Itália, na época, ela foi comprada a peso de ouro e ela só podia falar bem de Mussolini.
Então, o lado ruim era escondido, o lado negro era escondido, né? Falava do nacionalismo, do Estado corporativista, né? Enfim, das grandes obras públicas, da ordem. Então, frase de Mussolini: crer, obedecer, combater. Uma das principais, que é tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, né? Então, é o Estado que controla tudo. O Estado dividiu a sociedade em corporações. Tinha corporações de operários, né, de trabalhadores, corporações de empresários. Todos deveriam seguir as diretrizes colocadas pelo Estado. Melhor viver um ano de leão que 100 anos de cordeiro. Quem quer governar deve aprender a dizer não. Dentre outras frases que tem aqui, né? Credere, obedecere, combatere, né? Crer, obedecer, combater. Enfim, pessoal, esse foi o fascismo em linhas gerais, né? Mussolini, ele perseguiu também judeus, mas diferentemente dos nazistas, não foi uma política de Estado. Essa perseguição aos judeus do nazismo, ela foi muito mais sistematizada e era uma política de Estado. Enfim, mas tinha muita semelhança, né? Nós podemos dizer que tinha muita semelhança e muita influência do fascismo sobre o nazismo, né? Vamos agora ao nazismo na Alemanha, né? E a gente, né, dispensa comentários ou apresentações, melhor dizendo, ao falarmos de Hitler. Mussolini e Hitler, pessoal, eles trocavam figurinhas. Interessante que nessa época, até Stalin, ele era meio que... Hitler, por exemplo, ele tinha um contato com Stalin, né? Ele meio que admirava, né, o que Stalin fez na Rússia. Mas, enfim, Mussolini influenciou muito Hitler. Claro que o nazismo foi muito mais radical do que o fascismo, principalmente na questão racial, né? Vamos dizer assim. Mussolini e Hitler em Veneza, na Itália, em 1934. Em 1934, Hitler tinha um ano que Hitler tinha subido ao poder, então ele foi visitar o seu colega, né, Mussolini. Que mais? E vamos lá, assim, algumas características aqui dos dois sistemas, né? Fascismo e nazismo. Fascismo, nacionalismo exacerbado, xenofobia. Nazismo, totalitarismo, Estado ditatorial. Era um Estado policial o nazismo, pessoal. O nazismo, você tinha que medir as suas palavras, né? Você tinha que... Aquilo que você falasse é uma ditadura muito mais profunda. Porque numa ditadura, tem algumas coisas que você é censurado em falar. Mas você, assim, não é tudo. Contanto que você não critique o sistema. No totalitarismo é muito mais radical, né? No totalitarismo, você tem que medir muito o que você fala, né? Você é controlado pelo Estado. Você não pensa por si. Quem pensa por você é o guia. No caso da Itália, o Duce. No caso da Alemanha, o Führer, né? Que é o líder. Ridiculariza direitos e minorias, né? Os judeus, por exemplo, vão ser também perseguidos na Itália. Nacionalismo, pátria acima de tudo, no caso do nazismo. Antiliberal, anticomunista. Invenção de inimigos, né, para unir o país, que aí, no caso, tanto os dois, eles eram semelhantes nisso. Supremacia militar mais militarismo. Uso da violência mais militarismo, no caso do nazismo. Discriminação sexual, mulheres, homossexuais, no caso da Itália. No caso da Alemanha, racismo, mais xenofobia, mais antissemitismo, né? Que aí era direcionado aos judeus. No caso da Itália, censura e propaganda de massa, principalmente comprando a mídia a peso de ouro.
No caso do nazismo, propaganda de massa, mas culto ao líder. Mas também a Itália tinha culto ao líder. Mas, assim, a Alemanha, essa propaganda de massa, como eu falei a vocês, a Alemanha nazista, ela usou muito bem uma ferramenta que, só para vocês terem uma ideia, eu já falei no início, os alemães fizeram... a Alemanha nazista fez mais de 1000 filmes. E eram filmes ideológicos, ou seja, se a Alemanha queria denegrir a Tchecoslováquia, a Polônia, ela fazia um filme denegrindo a Tchecoslováquia e a Polônia. E quem assistia esse filme? As crianças, os adolescentes. A pessoa já crescia tendo uma visão deturpada do inimigo, né, daquele país que era considerado inimigo pelos alemães. E onde eles viam isso? Onde eles assistiam isso? Na Globo? Não. Eles assistiam isso, por exemplo, na escola. Só para vocês terem uma ideia, na Alemanha nazista, 60% das escolas tinham sala de projeção para cinema. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, continuando aqui as características, no fascismo, obsessão pela segurança nacional, nazismo, partido único, ideologia oficial. Na Itália também teve partido único. Religião e política, ligação umbilical. No caso da Itália, vocês viram que Mussolini ele teve, né, um cordão umbilical, vamos dizer assim, ele teve um contato muito forte com a igreja, pra vocês terem uma ideia. Tanto que teve o Tratado de Latrão, tanto que Mussolini injetou bilhões na Igreja Católica. Então, religião e política estavam muito ligados pela tradição da Igreja Católica na Itália. E Mussolini não era bobo, né, de não usar esse grande poder ideológico de influência das massas, que era a Igreja Católica, com apoio tanto de Pio XI, o Papa Pio XI, como o Papa Pio XII. Na Alemanha, partido único, ideologia oficial, controle social, proibição de greves, perseguições políticas e, claro, perseguição principalmente aos judeus, né? Na Itália teve o corporativismo, como eu falei, a sociedade estava dividida em corporações e essas corporações estavam submissas ao Estado. Corporação de trabalhadores, de empresários, enfim. Limite aos direitos trabalhistas, né, na Itália, críticas, né, intelectuais, cultura, arte, enfim. E na Alemanha, critica o racionalismo, educação patriótica, né, e principalmente usando, como eu falei, o cinema. Eu, quando fazia faculdade, fiz um estudo sobre isso, sobre essa questão da influência do cinema no regime nazista, né? Eu li um livro de um autor chamado Lenharo, o nome é O Triunfo da Vontade, o nome do livro. Eu acho que deve ser fácil encontrar na internet. E O Triunfo da Vontade é o nome de um dos principais filmes do nazismo, né? Quem quiser procurar, enfim. Nazismo na Alemanha. República de Weimar, eu já falei sobre a República de Weimar, que foi logo proclamada depois da Primeira Guerra, só que com a crise de 29, a República de Weimar ela vai cair por terra. O que é que acontece, pessoal? Os fatores que levaram à ascensão do nazismo na Alemanha, nós temos República de Weimar, Tratado de Versalhes, que a Alemanha perdeu territórios nas colônias, a Alemanha perdeu território dentro da Alemanha, a Alemanha teve que pagar bilhões de indenização, necessidade de reconstrução, crise econômica, fome, miséria, desemprego, hiperinflação, chegou a 32.000% ao mês. Vocês terem uma ideia, para comprar um pão, você tinha que ir com um carrinho de mão de dinheiro. Os alemães começaram a usar o marco alemão para se aquecer, queimar o marco alemão para se aquecer, porque não valia mais nada. Isso porque na República de Weimar começou a emitir muito papel moeda e desvalorizou. Crescimento dos grupos socialistas, isso fez com que os nazistas crescessem. Partido Nacional, né, o Nazi, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que foi criado em 1919. O Nazi, ex-combatente de guerra, né? Não foi Hitler que criou, mas Hitler estava ali no meio. E
Hitler, como tinha uma laboratória, ele começou a liderar esse partido. O Tratado de Versalhes aqui, pessoal, que humilhou a Alemanha. E uma das coisas que Hitler fez foi o quê? Foi desobedecer o tratado, né? Por exemplo, no tratado tinha que não poderia a Alemanha se armar. Hitler começou a armar a Alemanha, começou uma corrida bélica, dentre outros fatores. Aqui está aí para inflação, crianças brincando com dinheiro, né, pessoal? Destruição, crise econômica, etc. Tudo isso abriu espaço para que um movimento radical, né, um movimento autoritário como o nazismo ascendesse o poder. O que era que o nazismo fazia? Esquerdas combatidas com as tropas de assalto, como a SA, persegue opositores, né? Se na Itália tinha os camisas negras, na Alemanha vai ter os camisas pardas. Apoio de setores da burguesia, assim como na Itália. O que mais? Derrotados nas eleições parlamentares, muito semelhante à Itália, só que teve algo interessante. Eles foram derrotados nas eleições, só que eles contaram com o seguinte, os nazistas. Socialistas e comunistas não se juntavam. Essa foi a grande sorte, vamos dizer assim, dos nazistas. O Putsch de Munique, que foi o quê? Numa cervejaria de Munique, em 1923, os nazistas quiseram dar um golpe. E esse golpe, chamado Putsch de Munique, não deu certo. E aí, em 23, Hitler foi preso. Só que Hitler fez um discurso tão bom perante os juízes que ele pegou só 5 anos, mas não ficou nem um ano na cadeia. E lá na cadeia, ele fez o quê, pessoal? Ele fez aqui o livro, né, o Mein Kampf, que é a minha luta, onde ele vai trazer tudo aquilo que ele defendia e que ele colocou em prática quando chegou no governo. Então, ele é até um político coerente, né, pessoal? O que ele pregou, ele cumpriu, que era o quê? A perseguição aos judeus, né? E dar uma solução final. Uma solução final era acabar com os judeus, não só na Alemanha, como nos territórios que a Alemanha conquistasse. O que mais? Antissemitismo, superioridade da raça ariana, né? Nacionalismo, expansionismo, que é o espaço vital. O espaço vital, ele é uma teoria, né, teoria geográfica, criada por um geógrafo alemão, que para a raça ariana superior, ela sobreviver, ela tinha que ter espaço vital. Daí vinha o expansionismo alemão, que deu origem ao quê? Que deu origem à Segunda Guerra, que nós vamos ver lá na frente. O que mais? Aí a gente está vendo aí o Putsch de Munique, pessoal, e tem aqui na foto do lado direito de você, do meu lado esquerdo, não sei se é o mesmo de vocês, a foto de Hitler, né, lá no meio da galera, né, no Putsch de Munique, a tentativa de golpe. E aqui é Hitler com amigos nazis. Hitler ele ascendeu, né, ele ascendeu a posição de líder porque Hitler ele tinha um discurso muito forte e ele acreditava nesse discurso. Hitler era, antes de mais nada, pessoal, um artista que foi reprovado na Academia de Viena, Academia de Arte de Viena, por sinal dominada por judeus. Aí vão dizer que ele ficou com raiva dos judeus por causa disso, mas claro que não é. Já havia um antissemitismo na Alemanha muito antes de Hitler. Hitler só fez maximizar esse antissemitismo. Mas Hitler era um artista. Hitler ele pintava muito bem aquarelas. Eu mesmo acho as obras de Hitler muito boas. Deve ser porque eu sou um leigo, mas ele foi reprovado. Então ele gostava não só de arte como um todo, de arte cênica. A forma do discurso dele, etc., aquilo era tudo cênico. E dava certo e conseguiu chegar às massas. Aqui está um resumo do Mein Kampf, pessoal. A grande Alemanha, o expansionismo, né, com o espaço vital, a defesa da raça ariana, livrar-se dos judeus com a solução final, e foi da solução final que veio os pogroms, né, ou seja, a matança em massa, o genocídio, o holocausto, né, 6 milhões de judeus, e o nacionalismo. Hitler se dizia socialista. Aí vai ter toda uma querela, como eu falei, toda uma discussão. A nazismo é de esquerda, de direita, toda essa discussão que está em voga aí na internet, mas eu prefiro dizer que
ele tinha características, seja de direita ou esquerda, e a melhor saída para nós caracterizarmos o nazismo é que o nazismo era um totalitarismo. Vocês vão ver isso muito bem analisado no livro de uma judia, né, uma filósofa judia chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela escreveu Raízes do Totalitarismo e ela vai analisar não só a Alemanha de Hitler, como também a Rússia stalinista, que são exemplos de totalitarismo, que muitos vão dizer que a Alemanha é totalitarismo de direita e a Rússia stalinista, totalitarismo de esquerda. Mas, enfim, prefiro dizer que a Alemanha nazista foi uma terceira via. E aí, vamos ver, espaço vital, que era o quê? Conquistas territoriais, né, pessoal? Vimos que a Alemanha começou conquistando a Áustria, Tchecoslováquia e a Polônia. Quando ela conquistou a Polônia, veio a Segunda Guerra, nós vamos ver mais lá na frente. Hitler descumpriu o Tratado de Versalhes. A crise de 29, como eu falei, fortaleceu os nazistas, porque a Alemanha entrou em derrocada, a República de Weimar, falamos isso. Conquistaram 1/3 do parlamento nas eleições de 32, 1/3 do parlamento, e tiveram sorte que comunistas e socialistas, aí vê Rosa Luxemburgo, dentre outros, não se bicavam, e aí Hitler conseguiu ascender, em 33, a chanceler, o primeiro-ministro. Né? O presidente era Hindenburg, que era um herói de guerra, e Hitler primeiro-ministro. Só que Hindenburg, como já estava frágil e até morreu depois, né? Aí, em 34, Hitler se torna não só, né, o primeiro-ministro, como o presidente e chefe de governo, chefe de Estado, o poder total em suas mãos, e aí ele se torna o quê? O Führer, né? O líder. Ele se torna o líder. 34, Hitler é nomeado Führer, como eu falei, guia do povo. Ele manda queimar o parlamento, vão dizer, a culpa vai cair sobre os comunistas, é claro, para os nazistas começarem a perseguir, prenderam lá um comunista lá, holandês, mas historiadores vão dizer que quem mandou queimar o Reichstag, né, foram justamente, né, o parlamento alemão, foi justamente os nazistas. Aqui está a propaganda anticomunista deles, a antissemita, né, o antissemitismo contra os judeus, e a propaganda, né, da superioridade da raça alemã, né, o arianismo. Né? Aí Hitler, um dos momentos... Esses momentos eram momentos, o ponto alto, né? Esses conclaves que tinham, né, onde tinha toda uma ordem, todas as tropas da SS, da SA e etc. Enfim. E o filme Triunfo da Verdade, por exemplo, ele vai ser uma cena dessa aí. Uma cena dessa entrada triunfal de Hitler e todo mundo, né, com o Heil Hitler, etc. Aqui do lado vocês estão vendo a foto do Reichstag sendo incendiado. Olha um dos pontos altos aí, um dos momentos de entrada triunfal de Hitler, né? Enfim. Aí tem as SS, que é a polícia política, que perseguia todos aqueles opositores. A Gestapo, que é a polícia secreta, perseguição e ameaça. A Noite dos Punhais, pessoal, foi uma briga entre nazistas, as SS, que era a tropa de elite, matou muita gente da SA, que eram as tropas de assalto, que estavam pensando que Hitler, que tinha um pensamento assim que diferia de Hitler, queriam logo fazer uma revolução, alguma coisa assim, Hitler logo achou de matar. E em 1935, Hitler vai começar, 35 para 36, ele vai começar as famosas leis de Nuremberg, que foi as leis que começam a perseguição aos judeus. Né? Os judeus começam a perder a cidadania, né? Restrição aos judeus, cidadania e direitos, os judeus começam a viver em guetos, proibição de casamento entre judeu e alemão, né? Entre judeu e não judeu, propaganda antijudaica, racismo, filmes, né? Antissemita. E em 38 é que começa uma perseguição mesmo, ele tira direitos políticos, ele
enfim, começa a perseguir a partir de 35, com a lei de Nuremberg, que para mim era 36, no Ilat está 35. Em 38, vem a Noite dos Cristais, que é aquele momento em que a população, SE, SA, e parte da população já nazificada, vamos dizer assim, nazista, ela começa a colocar em prática isso. Então, os estabelecimentos judeus, os lugares de culto dos judeus, sinagogas, que são centenas, vão ser quebrados, judeus vão ser mortos. Ou seja, a Noite dos Cristais, lojas e sinagogas judaicas depredados. Aí é o quê? O prenúncio do Holocausto, que vai ser aquela matança em massa, nos campos de concentração, como Auschwitz, por exemplo, na Polônia, dentre outros, né? Treblinka, que foi outro campo de concentração, vai ser a matança nos campos de concentração. A Noite dos Cristais, né? Ela vai ser o início disso, porque ali já morrem judeus, lojas são saqueadas, são derrubadas. O nome é Noite dos Cristais porque ruas cheias de vidro, né, e etc e tal, de cacos de vidro, enfim. Aí é cenas da Noite dos Cristais, né? E os judeus já estão assim, com aquela estrela, a estrela de Davi, para serem... E aí, vamos lá, pessoal. Doutrinação, educação e propaganda. Temos que lembrar de Goebbels, né? Goebbels é aquele cara que disse o quê? Que Goebbels é aquele cara que disse o quê? Pessoal, eu vou sair aqui um pouquinho desse perímetro aqui. A aula